Olá, me chamo Cauã e vou falar sobre os atributos biológicos do solo. Bom, os atributos biológicos do solo são essenciais para a fertilidade, manutenção e saúde do solo. Neles, nós vamos estar encontrando a atividade de micro-organismos, macro-organismos e as atividades das plantas no solo. Com essas atividades, nós vamos ter a degradação da matéria orgânica, e essa degradação da matéria orgânica vai disponibilizar, por exemplo, o carbono e também pode, pode acabar trazendo danos também, que seria o aumento da acidez. Com essa matéria orgânica disponível no solo, a gente também vai ter um benefício que seria ela vai ficar mais, vai ajudar na retenção de água e também vai ficar menos suscetível à erosão por conta dessa matéria orgânica no solo. Sobre os atributos químicos do solo, onde eu vou citar, vou falar um pouco sobre CTC, nutrientes e a acidez do solo. Vou iniciar pelo CTC, que seria a capacidade de troca catiônica, onde seria a capacidade do solo em reter cátions. Agora falando sobre a acidez, que são divididas em quatro partes: a acidez potencial, a acidez ativa, a acidez não trocável e a acidez trocável. Onde a acidez ativa ela vai ser medida pelo pH do solo, pelo hidrogênio no caso, né? Na acidez potencial nós vamos ter a soma do alumínio mais o hidrogênio. Na acidez não trocável a gente vai ter a acidez feita pela onde nós vamos estar pegando as informações das ligações covalentes. No caso essa acidez seria feita pelas ligações covalentes. E a acidez trocável é a ligação de alumínio. Para encerrar então falando sobre os nutrientes, bom, nos nutrientes eles são divididos em três partes: nutrientes essenciais, nutrientes úteis e nutrientes tóxicos. Os nutrientes essenciais, esses são os nutrientes que sem eles a planta não consegue completar o seu ciclo. Já nos nutrientes úteis, sem eles a planta consegue completar o seu ciclo, só que a presença deles auxilia no desenvolvimento da planta. Já nos nutrientes tóxicos, a presença deles vai atrasar ou inibir o desenvolvimento da planta. Também é importante falar que os nutrientes essenciais eles são divididos em duas partes: os macronutrientes e os micronutrientes, onde os macros são essa diferença vai se dar pela quantidade de absorção que a planta vai fazer. Os macronutrientes eles são mais absorvidos do que as plantas pela sua necessidade. Eles são mais necessários do que os micronutrientes, mas todos são essenciais, mas os macronutrientes são mais absorvidos que os micros. Bom, agora eu vou falar sobre os atributos diagnósticos. Bom, os atributos diagnósticos são aqueles que vão conferir a individualidade de cada solo. E esses atributos vão ser, por exemplo, a matéria orgânica, óxido, a estrutura do solo, CTC, o pH. Todas essas características vão fornecer os nossos atributos diagnósticos. Eu vou tentar falar sobre 3 horizontes superficiais para a gente entender como funciona, como a gente relaciona os horizontes diagnósticos com os atributos diagnósticos. Então eu vou falar algumas características com solos e a gente vai relacionar isso com os horizontes diagnósticos. Vamos iniciar aqui então falando sobre, por exemplo, um horizonte com alta saturação e uma alta saturação por base e uma coloração mais escura, ele vai ser considerado um horizonte axenogênico por ter essas características. Agora um horizonte com uma cor fraca e baixo teor de matéria orgânica, ele vai ser considerado um A fraco por ter essas características. São essas características fornecidas para a gente e a gente consegue relacionar com o tipo de horizonte que a gente vai estar trabalhando. Num horizonte, por exemplo, que teve intervenção da ação humana e tem a presença de alguns materiais como cerâmica, esse tipo de coisa, ele vai ser um horizonte antrópico por ter essa intervenção da ação humana. Os diagnósticos do solo, que são características que vão conferir a individualidade de cada solo. Essas características são, por exemplo, a matéria orgânica, os óxidos que vão fornecer a cor, a estrutura do solo, a saturação por base, o CTC. Todas as características vão ser relacionadas com
os horizontes diagnósticos, que vai funcionar da seguinte maneira: cada horizonte diagnóstico tem alguma característica específica que vai ser relacionada com os atributos diagnósticos. Eu vou citar alguns tipos de solo, dividido em A e B, que vão ser horizontes superficiais e horizontes subsuperficiais. E aí eu vou explicar uma característica de cada um, e aí a gente vai conseguir relacionar bem os atributos diagnósticos. Essas mesmas regras também se aplicam aos horizontes subsuperficiais, como por exemplo, um horizonte com uma má drenagem e redução de ferro, ele vai ser um horizonte gley, ele vai aparentar ter uma cor acinzentada e vai ter essa redução de ferro, caracterizando num horizonte gley. Num horizonte onde nós temos um percentual de argila 1,5 vezes maior do que a parte superior, ele vai ser considerado um horizonte um argissolo e vai ter essa característica de B textural.